A gente está vivendo um tempo bem louco, né? E eu não estou falando dessa circunstância do Brasil, com eleição e tudo mais, eu estou falando do nosso tempo histórico. É porque a gente está de frente para uma quantidade de informações nunca antes vista, a gente está vivendo um estado de aceleração nunca antes vivido, a nossa forma de viver, de comer, de vestir, de consumir, de se relacionar com a vida é muito diferente. Eu sei que você já me ouviu falar isso várias vezes, mas aqui eu quero discutir uma coisa em particular. Se por um lado essa aceleração gera um monte de problemas na nossa vida interna, então gera estresse, um monte de doenças psicoemocionais, um monte de doenças psicossomáticas, por outro lado, essa aceleração também inviabiliza o nosso convívio e nosso progresso enquanto sociedade. E eu fico me lembrando de uma frase, se eu não me engano ela é atribuída ao Sócrates, daí dizer se ele disse ou não é uma outra história, que dizia: triste é um povo que prefere discutir pessoas e não ideias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a sociedade da fofoca! Seja bem-vindo, bem-vinda, aqui a gente fala de revolução de si, de transformação da consciência, de meditação, de filosofia e de meios da gente construir juntos uma vida que vale a pena ser vivida. E por falar em vida que vale a pena ser vivida, a gente hoje vai falar de sociedade da fofoca. Se ao final desse vídeo você achar que ele merece, por favor deixa seu joinha, ou deixa seu joinha agora, deixa seu comentário no comentário de alguém, isso ajuda o algoritmo do YouTube a mandar esse vídeo para mais gente e ajuda a gente a manter esse canal. E também ajuda a fomentar o que a gente quer falar no vídeo sobre debater ideias. E a gente começou dizendo que a gente vive na sociedade da fofoca e, né, como a gente glamoriza já a fofoca, né, todo mundo diz, ai meu Deus, contar a fofoca pela metade mata a fofoqueira, adora uma fofoca, piriri, pororó, pororó, pororó. É muito tentador falar dos outros, todo mundo fala dos outros, a vida nos instila a falar uns dos outros. E vamos pensar bem, o que são as histórias? Porque a gente vive em torno da construção e do vivenciar histórias. Joseph Campbell, esse cara aqui, esse grande mitólogo, aliás, recomendo muito que vocês assistam O Poder do Mito, vai desenvolver e destrinchar academicamente o valor das histórias no campo da construção das nossas emoções. Ele vai explicar como é que as nossas relações sociais são fundadas a partir das histórias que a gente conta e que a gente ouve. Um grande amigo e um grande tutor literário, James McSeel, esse cara aqui, me ensinou que o jeito mais fácil de ensinar, o jeito mais fácil de encantar é com histórias. Ele é, inclusive, um grande profissional do storytelling e é claro que o James não inventou isso. Quem inventou isso? Os gregos? Não sei. Quem inventou isso? Os sumérios, os indianos? Não sei, mas a gente sempre gostou de contar histórias. A gente sempre gostou de sentar em volta das fogueiras, desde os nossos antepassados mais remotos e contar das vidas que eles tiveram. Então, falar uns dos outros é natural. É difícil discutir ideia por ideia, é árido. Vamos lá, 2 exemplos na tradição indiana sobre a fofoca como meio hábil de ensinamento versus a filosofia pura. Quer um exemplo, Matheus? Já tem alguma ideia em mente? Fofoca versus ensinamento de filosofia pura. Te dou um agora. Mahabharata. Mahabharata é uma grande fofoca. Cara, pensa, é uma novela mexicana e tanto. O cara que não podia ter filho mandou o Sadu pegar suas 2 esposas, aí teve filho, e aí esses filhos, um deles lá que era rei, não podia dar um meteco porque foi amaldiçoado, porque atirou uma flecha no animal encantado, e aí ele dá um meteco e morre, e as esposas fazem uma mandinga para ter 5 filhos, esses 5 filhos são os pândamas, e oh meu Deus, eles são tudo de bom.com.br, mas aí eles têm os primos maus, que nem o pica-pau, e aí guerra de primo e tragédia, aí os caras têm uma esposa só para 5 irmãos. Olha só o universo de loucuras dentro do Mahabharata. E imbuído de toda essa loucura, que para quem olhasse de fora falasse assim, o quê? 5 irmãos com uma única esposa? Que suruba é essa? E, meu Deus do céu, o primo matando o primo, e o grande guru, que é a encarnação de Deus na Terra, Shri Krishna, você não sabe do que eu tô falando? Eu tô falando de Krishna, falando pro discípulo dele, mete frecha nesses otários, cara! Isso é Mahabharata, tá? Se você pegar ali, é uma história tão trágica sobre uma guerra que acabou com uma era no mundo que tem algumas famílias brahmanes mais supersticiosas que não deixam esse livro ser lido porque ele conta de uma guerra tão trágica que eles acreditam que isso traga má sorte para as pessoas. É isso. E, no entanto, o Mahabharata dos cautionary tales da Índia, né, dos contos educativos,
aquele que as pessoas mais amam, assim, ele e o Ramayana, né, são as duas grandes histórias, eles chamam essas histórias de Itihasa, assim de fato aconteceu. Dentro dessas duas histórias, tendo ou não acontecido factualmente, estão os conteúdos do Dharma, da justiça, do amor, do yoga, do Sankhya, tem uma síntese das grandes verdades do Dharma ali, ou não? E não é só na Gita não, Mateus, e povo. Ao longo dos vários capítulos do Mahabharata, que sozinho é maior, acho que 8 vezes do que a Ilíada e a Odisseia juntas, você tem conteúdos de todas as grandes escolas de pensamento e filosofia da Índia, contados na forma de diálogos, contados nas formas de historietas. Assim que acontece num monte de outras histórias da filosofia indiana, como por exemplo o Tripura Rahasya, como por exemplo o Avaduta Gita, como por exemplo o Guru Gita e várias outras histórias. Os Puranas são todos assim. Agora, diferente do Mahabharata são, por exemplo, os Smriti, né? Os textos Smriti. O que é isso, Guilherme? São os textos que refletem sobre filosofia puramente, né? Como, por exemplo, o Sankhya Sutra, o Brahma Sutra, o Yoga Sutra, etc. É muito mais difícil, é ou não é? É muito mais árido, porque assim, tá lá, Atha Yoga Anushasanam, Yogaschita Vritti Nirodha, Tada Drashtu Swarupe Vasthanam, Vritti Sarupya Nitaratraha, Panchataya, enfim, aí vai. Então ele diz assim, nesses 4 versos, agora eu vou te instruir sobre o yoga, agora eis a instrução do yoga. Yoga é a cessação dos processos da consciência ativa, ou yoga é a supressão por sobre as volições da mente, as volições da consciência, ou os movimentos da consciência. Feito isso, a testemunha, o percipiente, reconhece-se em sua real natureza. Do contrário, ele é reabsorvido pelos mesmos movimentos. Se não tem ninguém para te explicar do que ele está falando, por mais versado em filosofia que você seja, vai dar um trabalhinho entender isso. E isso é incômodo. Então, toda essa minha volta foi para dizer que Platão e o Aristóteles, e o Sócrates, perdão, o Sócrates e o Platão, quem quer que tenha dito essa história, né, de o pobre é um povo, infeliz é um povo que discute pessoas e não ideias, embora isso que ele tenha dito seja muito verdadeiro, a gente sempre gostou de discutir pessoas. Verdade sobre isso é os diálogos do próprio Platão. A gente sabe dos ensinamentos do Sócrates por causa das histórias que o seu discípulo Platão e alguns outros discípulos escreveram. O Sócrates estava lá coçando uma frieira no meio da praça, quando passou o tio Adonis, que disse, ei Sócrates, vamos lá em casa discutir filosofia. Sócrates disse, não. Aí vem um outro cara e fala assim, se você não for, eu vou te arrastar na porrada, seu velho careca. É mais ou menos isso aí, tá? Eu tô só fazendo a minha versão, mas é mais ou menos isso aí. Os caras encontram o velhinho lá e falam assim, vamos lá discutir sobre filosofia. Ele fala assim, não, mas nós somos um monte, e você é um só, nós vamos te arrastar pra lá, hein? Aí ele fala assim, eita, tá bom, vamos lá, então, tem bebida grátis? Então, os diálogos de Platão, o Banquete, o Fédon, todos eles têm uma história por detrás. E o que ele queria dizer então com infeliz é um povo que discute, né, pessoas e não ideias? Que por detrás desses diálogos e dessas histórias estava o conteúdo delas. Estava a capacidade de refletir, estava a capacidade de concentrar, de serenar e de contemplar. Porque um povo que não para pensar, um povo que não considera que seus pontos de vista sejam limitados e até mesmo errados, não progride. Uma pessoa que não saiba lidar com o diferente, que olhe para a alteridade como um problema, como um adversário e não como uma composição da realidade na qual esse sujeito esteja, está fadado ao fracasso existencial. Nossa, muito difícil essa sua frase. Uma pessoa que vê o outro como um problema, como um adversário, e não como um complemento ao aprendizado e à própria experiência do existir nesse mundo, vai viver uma vida de profundo estresse, de profunda fragmentação, de profunda alienação e de profundo sofrimento, porque ele vai viver em estado de alerta o tempo inteiro. E eu tô falando isso tudo porque não só vendo as pessoas discutindo política, mas vendo as pessoas discutindo qualquer coisa, eu fico assombrado em perceber que é mais importante estar certo do que descobrir a verdade.
essa era a vontade e o objeto de investigação e busca de todas essas histórias dos grandes mestres, né? Então, você tem várias passagens nesses grandes poemas épicos que eu falei, Mahabharata, por exemplo, grandes desafios, né? Quando Yudhishthira encontra aquele demônio, Rakshasa, que mata os irmãos dele num lago e começa a fazer um grande questionário para ele, depois ele descobre que esse... Vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem essa cena, tá legendada, é linda. Que ele descobre que na verdade é o pai dele, é o Dharma, a lei da vida, questionando ele. Então, a busca, o objetivo desses povos da antiguidade, e eu não estou idealizando os povos da antiguidade, eu estou idealizando o jeito da gente construir ideias que chegaram milhares de anos depois para nós, era a busca da verdade. Ah, Guilherme, mas verdade é um conceito muito subjetivo, todos os filósofos que tentaram prová-la depois foram desprovados, tararatata. Mas a delícia de discutir filosofia é ver pontos de vista por onde essa verdade tão fugaz aparece e escapa, aparece e escapa. Porque, como diria muito bem o Leonardo Boff, ponto de vista é só a vista do ponto. A minha forma de enxergar a realidade é só mais uma dentre tantas outras possíveis. E se a gente não é capaz de ouvir com serenidade e tranquilidade o outro, por mais absurdo que esse ponto de vista seja, a gente não vai ter nem instrumentos para discutir por que aquele ponto de vista seria absurdo. Dá trabalho, né? Dá trabalho considerar que o meu ponto de vista possa ser o absurdo. Pode ser. Dá trabalho considerar que as minhas visões de mundo possam ser estreitas. E que as visões do outro possam ser estreitas. Pode ser que eu veja mais longe que o outro, mas eu não vou conseguir convencer o outro de olhar mais longe, de sair da ignorância, de se iluminar com o conhecimento, dizendo para ele, você é estúpido, você é burro, você é limitado, você é ridículo, ou sei lá, você é... Todos esses adjetivos que a gente tem usado para descrever quem pensa diferente da gente. Nisso reside a genialidade do que o Marshall Rosenberg tentava falar sobre comunicação não violenta. A gente precisa aprender a articular ideias de um jeito que não seja ofensivo, que não seja deletério. Por quê? Porque atacar alguém verbal e moralmente, fazer com que essa pessoa tenha sua reputação destruída na sociedade, tem consequências. É muito feio, é muito doloroso. Então eu vejo com bastante tristeza, né, porque o meio político tem dessas crueldades, e há quem esteja lá que diga que isso é inevitável, que para ganhar uma eleição você tem que atacar o outro, mesmo que ele tenha sido teu aliado no outro momento, e você destrói a reputação dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo de uma outra eleição, de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Marina Silva, que, assim... Se alguém aqui nesse canal não a admira como uma ambientalista reconhecida no mundo inteiro, então acho que você não entende muito sobre yoga, nem filosofia, nem existência. Mas a Marina Silva, em 2014, ela foi desmantelada. Ela foi achincalhada pela campanha da eventual vencedora das eleições. E curioso, porque a Marina havia sido uma das grandes apoiadoras daquele partido, ela havia sido uma das fundadoras daquele partido nos anos 80. Essa é a realidade no mundo inteiro, na política, mas essa não precisa ser a nossa realidade na nossa vida pessoal. E isso é um ensinamento filosófico que eu gosto muito, da gente não confundir o mundo dos processos com o mundo interno, o mundo da realidade nossa. Não é porque o mundo tem um funcionamento cruel e desatinado que a gente precisa transportar esses mesmos desvalores, essa mesma aceleração, esse mesmo sufocamento para as nossas relações pessoais. E eu estou dando essas voltas todas para te dizer que sem escuta profunda, sem você legitimar a opinião do outro, no sentido de, não é concordar, legitimar não é isso, é dizer que o outro tem direito de opinar. Até certa medida, sim. Não estou dizendo que qualquer discurso é legítimo. Tem uma barreira de tolerância, né? O Karl Popper ficou tão famoso falando, né? Tem duas frases dele sobre isso no livro, mas ficou tão brilhantemente famoso, porque de fato o conceito é brilhante, que o paradoxo da tolerância, né? O limite da tolerância é você não tolerar o intolerante. Beleza, isso tá certo. Mas e aí, o que a gente chama de intolerante? Quem é contra a vida? Mas de que vida a gente está falando? Quem é contra a democracia? Certamente.
Mas abaixo disso, os outros espectros, os outros tons de cinza, para serem dissuadidos, não podem ser ostensivamente combatidos de maneira violenta, precisam ser desconvencidos daquilo que o cega. Eu penso que dá muito mais trabalho mesmo ter paciência de ouvir, falar, argumentar e contra-argumentar. E tem certas pessoas que a gente não vai conseguir convencer ou desconvencer do que é certo e do que é errado para nós. Mas isso nos garante progresso. Isso nos garante uma sociedade que vale a pena ser vivida. Do contrário, a gente só vive em torno de fofoca. Olha só, boa parte das nossas discussões nas redes sociais sobre pessoas famosas, sobre política, sobre ciência, sobre história, gira em torno de opiniões pessoais, contraditórias, limitadas, estreitas. A gente precisava discutir ideias e projetos para o país, para o mundo, para nós, para a minha vida pessoal, e não discutir o que eu acho ou deixo de achar sobre a persona de alguém. Nesse sentido, essa hiperaceleração e essa hiperexposição da nossa vida pessoal nas redes sociais contribui de forma muito negativa para que a gente aumente cada vez mais, aumente a estreiteza, né? Então a gente diminua o nosso campo de visão e de clareza e de lucidez. Como é que a gente reverte isso? Parando para ouvir, lendo, se informando por diferentes vias, mas parando para ouvir o outro, com um exercício difícil de considerar que aquele outro é um alter ego, um outro eu, uma extensão de mim. E que se eu quero fazer com que ele não veja da forma como ele tem visto as coisas, eu não posso usar da mesma violência que eu não gostaria que fosse usada contra mim. E de novo, a gente volta no ponto de que todos os mestres já ensinaram tudo. Teve um Galileu aí, há um tempo atrás, que disse, né, não faça com o outro, faça com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Esse é um paradigma ético bastante bom da gente começar a caminhar de maneira mais lúcida, de maneira mais consistente e cujos resultados desse caminhar sejam mais positivos. Então, que a gente possa discutir ideias, projetos, rumos que a gente quer tomar para o mundo sem a pessoalidade, né? Sem atribuir às ideias o peso de que seus autores sejam condenados para sempre porque as defendiam. Porque se a gente não acreditar que as pessoas possam mudar de ponto de vista, que elas possam melhorar, que elas possam mudar de ideia, por que a gente fala de revolução de si, ou de meditação, ou de transformação? Não existe sentido supor um mundo melhor, lutar por um mundo melhor, se você não considerar que o outro possa melhorar a partir de um incentivo, de um encorajamento, de uma força que você faça para que o outro te escute. Eu acho que esse é um bom ponto de partida e a gente precisa aprender a discutir ideias melhor do que discutimos pessoas. Até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.